capítulo 6. Hoje é um culto missionário e esse tema, missões, nós temos algumas coisas que precisamos entender a respeito da vontade de Deus para a nossa vida, como crentes em Jesus Cristo. Todos nós aqui temos uma missão. Qual é a missão de cada crente? Nós vamos ver hoje aqui porque existe um clamor dos que estão vivos, dos que estão distantes e até mesmo um clamor dos que já estão mortos. Você sabia que os mortos também clamam? Só que o clamor dos mortos ele não pode ser ouvido mais. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois vem o juízo. Então, vamos observar hoje que, na verdade, que muitas vezes nós estamos até distraídos com a nossa vida e conformados com o jeito que somos e estamos. E muitas vezes estamos desapercebidos de que em volta de nós há um clamor. Versículos 8 e 9 do capítulo 6 de Isaías diz: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Pode sentar, amados. Eu já preguei este título aqui há alguns anos atrás, e alguns irmãos que aqui estão vão recordar algumas partes desta mensagem a respeito dos 3 clamores missionários. 3 clamores missionários. O primeiro clamor que vamos falar é aquele clamor que vem do céu. O segundo é o que vem da terra. E o terceiro é aquele que vem do inferno. Então, no primeiro clamor que nós vemos, Isaías, aqui que nós lemos, ele era um crente fiel, ele frequentava a igreja, isso é, podemos dizer assim, ele era até mesmo um profeta do Senhor que já profetizava na casa de Deus e para o povo. Deus, amados, quando Ele quer fazer a sua obra, Ele procura homens fiéis, pessoas que têm um coração sincero e fiel. Não pessoas capacitadas somente, mas pessoas que Ele vai capacitar também por causa do coração. Porque tem pessoas que são capacitadas, mas o coração não está voltado para Deus. O coração não está preocupado com a vontade de Deus. O coração está preocupado com a sua elevação, com o vencer na vida em todas as coisas que Ele propõe para fazer. E são pessoas capacitadas, pessoas que têm dons, talentos naturais, e elas pensam nisso. Mas Deus procura aqueles fiéis e aquelas pessoas que, além de ter capacidade, também se preocupam em aplicar essa capacidade na vontade de Deus. E procura até mesmo aqueles que não são capacitados, que se julgam que não podem, que não conseguem, mas o coração é tão sincero para com Deus e tão envolvido com Deus, que Deus o capacitará, aleluia, vai capacitar. Então, qual foi a mensagem que Deus falou para Isaías? Ele disse: quem há de ir por nós? Ele disse: a quem enviarei? Então,
Deus, amados, lá do céu, Ele está contemplando a terra. Deus lá do céu está nesse exato momento contemplando essa igreja aqui, cada um de nós. Ele está contemplando. E é interessante que Ele contempla, porque que Ele quer ver aqui quais são os corações que aqui estão essa noite, que lá dentro, lá no seu íntimo, tem um desejo de fazer algo para o Senhor, de fazer algo para Deus. Pessoas que não vêm à igreja apenas para receber a mensagem, para serem abençoados, pessoas para serem curadas ou para ter respostas de situações, mas pessoas que acima de tudo estão aqui para adorar o seu nome, glorificar a Ele, exaltá-lo. E é por isso, amados, que Deus conhece cada um de nós. Ele sabe a sua real e verdadeira intenção que você está aqui agora. Ele conhece. E você e eu seremos confrontados com isso um dia. Um dia nós todos nos apresentaremos perante Ele. E Ele vai mostrar para você e para mim qual era a real motivação que você estava sentado aí e eu aqui falando para vocês. Ele vai mostrar isso. Cada coisa está registrada nos céus. Deus olha para o nosso coração, amados. Deus não olha para a aparência. Deus não vê a aparência, porque Ele é um Deus poderoso, é um Deus onisciente, que sabe exatamente o que passa na nossa mente, no nosso coração. Ele sabe quando nós estamos aceitando, Ele sabe quando nós estamos rejeitando a sua palavra. E por isso não adianta esconder nada desse Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Felizes são aqueles que são fiéis, que são verdadeiros, porque sabem que Deus está vendo isso. Mas preocupe-se aqueles que não estão sendo verdadeiros e fiéis, porque Deus também sabe o que está passando por aí. É nesse momento que nós temos que repensar. É nesse momento que nós temos que ver os nossos valores verdadeiramente que estamos vivendo na nossa vida cristã. Que tipo de valor que eu estou vivendo na minha vida cristã, para que eu possa estar bem com Deus, saudável com Deus, alegre com Deus. De repente Deus está olhando a você e vendo o seu desinteresse pelas coisas de Deus. Deus sabe disso. Deus conhece que você muitas vezes não dá muita bola para certas coisas, porque você acha que ouve e vê, mas você mesmo diz, não deve ser assim, porque eu já ouvi de outro jeito em outro lugar. Mas quando você tem que entender uma coisa, quando algo é falado com alguém, pensa com alguém que sabe falar, orienta você, motivacionando você, motivando você a ser você mesmo, a elevar o teu ego, o teu eu, e você muitas vezes é mais fácil aceitar isso do que aceitar alguém que te confronta com o seu eu, que te confronta com o seu ego, que está se distanciando da vontade de Deus. E é nesse ponto que nós queremos falar hoje aqui. Muito bem. Como Deus está contemplando, Ele está perguntando a Isaías, quem há de ir por nós, a quem enviarei? Ele está vendo também a perdição dos homens na terra. Deus está assistindo agora, mas porque nada está escondido aos olhos de Deus, a prostituição, os adultérios, os crimes, a violência, os drogados, aqueles homens na guerra, aqueles homens odiando. Ele está vendo tudo isso que está se passando na terra agora. Nada escapa aos olhos de Deus, porque Deus, Ele além de ser onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E Ele está presente onde há violência, Ele está presente onde há o ódio, Ele está presente onde está a prostituição, o engano, a mentira, toda essa perdição do mundo agora. Ele está presente quando os homens estão projetando na sua mente maligna
a destruição de vidas, pessoas, a corrupção. Deus está assistindo tudo. E Ele, vendo tudo isso, Ele sabe também do juízo que está vindo sobre todas estas pessoas. Ele sabe, porque é Ele mesmo que vai fazer o julgamento, e Ele vai julgar cada um segundo as suas obras, e Ele vai julgar, amados, e em breve o juízo virá para estas pessoas que não se arrependem, que não ouvem a palavra, que desdenham da palavra de Deus, que fazem pouco caso das coisas de Deus. Deus está chegando com o seu juízo para fazer justiça. Aleluia! Nós que estamos procurando servir a Deus com sinceridade. Isso deve alegrar o nosso coração. Aleluia! Mas para aqueles que não estão nem aí com as coisas de Deus, tem que ficar preocupado, porque o tempo em confronto está chegando e ninguém escapará do juízo de Deus. Ninguém. Agora, pelo grande amor que Deus tem para o mundo, Ele envia mensageiros, homens e mulheres, por todas as partes do mundo, para anunciar as boas novas, chamar arrependimento, anunciando que há um jeito, que ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de mudar a vida, ainda há tempo de voltar atrás, ainda há tempo de escapar da condenação e juízo que virá e não tardará. E ainda é tempo, e o tempo é agora. O tempo é já. Porque a destruição está chegando. Mas quem ouvirá? Quem receberá a mensagem? Quem vai entender? Você entende esta mensagem ou você prefere ignorar? Essa mensagem não é para você? Talvez você está aqui hoje. Jesus, antes de subir ao céu, Ele ordenou aos discípulos e de anunciar o Evangelho a toda criatura. Estamos fazendo isso de verdade. Olha o que Ele disse no versículo 8 aqui, amados. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Mas o 9 diz assim: então disse Ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, mas não entendeis. E vocês estão vendo em verdade, mas não estão percebendo. Engorda o coração desse povo. Engorda o coração desse povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, e não venha ele a ver ou com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e entender com o seu coração e converter-se do seu caminho para ser sarado. Sabe, amados? Quando nós começamos a rejeitar a palavra de Deus, Deus endurece o coração, Deus tira o entendimento da pessoa, Deus reserva a pessoa para a ira dele. A pessoa fica achando que está certa, ela acha que tudo isso é bobagem, que o Evangelho e a palavra confrontada com os seus atos não tem
tem efeito algum, porque eles começam, o Satanás, o diabo começa a apontar as falhas da igreja, as falhas dos líderes, as falhas das pessoas que estão vendo. E eles aceitam. E eles começam, é verdade, eu estou vendo a falha do pastor, eu estou vendo a falha da igreja, eu vejo a falha daquela pessoa, daquela outra. Irmãos, Deus não nos chamou para a salvação, para ficar olhando falhas. Deus nos chamou para adorá-lo e servi-lo de todo o nosso coração, a amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que estão perdidos e trazê-los para a salvação em Cristo Jesus. Ele não nos chamou para ser juízes, Ele nos chamou para ser servos e trabalhar para anunciar o evangelho de salvação e boas novas. Mas é muito mais fácil nós assumirmos uma posição de santidade e julgarmos todos, e julgarmos as pessoas, e acharmos que nós, pelo nosso entendimento, podemos estar superior aos outros, aos piores pecadores. Saiba de uma coisa, amados, Jesus pagou o mesmo preço por você, o mesmo preço, nem um centavo a mais Ele pagou por você do que Ele pagou pela prostituta, pelo homossexual, pelo bandido, pelo assassino, pelos estupradores, pelos covardes deste mundo. Mesmo preço foi pago por você. Você está aqui por causa do privilégio que Deus te deu de você conhecer a verdade, e a verdade te libertou. Aleluia! Aleluia! Amém? Mas você e eu estávamos indo para o mesmo lugar deles. Você e eu estávamos perdidos igualzinho a eles. Mesmo sem cometer adultério, mesmo sem cometer crimes, mesmo sem ser estupradores, mesmo sem ser viciados em drogas, estávamos indo para o mesmo lugar. Por quê? Porque sem Jesus não tem como chegar a Deus, sem Jesus não tem como ser salvo, porque somente Jesus pode salvar, somente Jesus pode perdoar pecados, e somente Jesus pode levar para o céu. Aleluia! Aleluia! Somente Ele. E você está aqui porque aceitou Jesus. Agora, se você está aqui por causa de uma necessidade e de um problema, mas não está por causa de Jesus, então você está perdendo o seu tempo aqui. Porque quando Jesus voltar, você não vai estar arrolado no livro dele. O seu nome não está lá escrito e você não vai subir. É uma questão de verdade. É uma questão de verdade, amados. Não é questão apenas de religião. Não é uma questão de estar ou não estar na igreja. É uma questão de ser ou não ser crente verdadeiro. É uma questão de ser convencido ou ser convertido. Eu me convenci, mas a conversão, a convencimento, você aí entende o que é errado e o que é certo. Mas a conversão nos faz submissos à vontade de Deus. Nos faz ter frutos do Espírito a cada dia de nossa vida. Isso é conversão. Por isso que o clamor de Deus, a quem enviarei? Enviar para fazer o quê? Falar. Mas falar o quê? Falar a verdade. Confrontar o pecador com o seu pecado e falar para ele: você está perdido, você precisa se arrepender. Arrependa-se, porque senão você está perdido para sempre. O inferno que foi feito para o diabo e seus anjos, o lago de fogo e enxofre, ele vai estar cheio de crentes lá, vai estar cheio de denominacionais lá, vai estar cheio de pessoas que visitavam igrejas, frequentavam igrejas, mas o inferno vai estar cheio deles, porque no coração deles, e Deus conhece o coração, não havia sinceridade, não havia compromisso com Deus, não havia realmente o desejo de adorar e servir a Deus, e Deus conhece o nosso coração. Jesus, antes de subir ao céu, ordenou aos seus discípulos: anuncia este evangelho. Anuncia esse evangelho a toda criatura, toda. Jesus não excluiu nenhuma classe social. Jesus não olha a cor, a raça, e Jesus não olha a situação que a pessoa está vivendo para que o evangelho lhe seja anunciado.
Muitas vezes nós queremos na igreja somente crentes. Ok, a igreja é lugar de crente, mas também é lugar que o pecador vem para ser salvo por Jesus Cristo. E nós perdemos a oportunidade de convidar nossos irmãos, amigos e vizinhos para estar conosco na igreja. E eles estão indo para o inferno, estão bem pertinho de nós. E nós estamos indo para o céu, mas eles estão indo para o inferno. Eles estão se perdendo e nós estamos salvando-nos. Estamos tão egoístas que nem lembramos que ele está indo para a perdição eterna, um lago de fogo que não tem como sair de lá para toda a eternidade, gritando e chorando, o fogo queimando e a dor que lancinante que faz dar gritos de horror e gritos de dor dia e noite sem parar para todos sempre. E nós, e eu e você, estamos falando que vamos andar em ruas de ouro, que vamos ver o Senhor face a face. Aleluia, vai sim, porque nós aceitamos Jesus, mas Jesus não morreu só por você e por mim, Jesus também morreu por eles e quer salvar a todos. Aleluia. Mas ele pergunta: quem há de ir por mim? Quem há de levar essa palavra? E nós muitas vezes, amados, estamos nos acomodando e não queremos gastar nosso tempo com pessoas que talvez nem vai ouvir, nem vai aceitar, vai rejeitar. Ah, não vou falar porque eu já até sei o que ela vai falar. Ela vai dizer assim: ah, que é isso? Ou vai zombar de mim. Irmão, você não tem que pensar assim. Você tem que ter que a ordem do Senhor vai: fala, prega a minha palavra. É uma semente lançada. Agora, se ela vai dar fruto ou não, isso não é programação nem meu, é de Deus. É Deus quem faz crescer a semente da terra. O semeador semeia, mas é Deus que manda a chuva, e é Deus que faz a semente germinar. Aleluia. Não fácil. Nós às vezes estamos aqui na igreja, testemunhando, falando e tal, e fazendo tanta coisa, mas quantas almas nós temos ganhado para Jesus? Quantas almas você já influenciou com a sua vida, com o seu comportamento, para desejar Jesus? Faça essa pergunta para você mesmo hoje. Você foi salvo por Jesus. Se você creu em Jesus, você tem a salvação. Mas agora eu pergunto para você: o que você e eu temos feito para influenciar essas pessoas a crer em Jesus? Pense nisso. A responsabilidade Deus está perguntando lá do céu: a quem enviarei? Quem eu posso usar daqui? Qual de vocês Deus pode usar? Qual de vocês vai se dispor como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Quem de nós vai fazer isso? Lembre-se, nem todos irão receber. Alguns irão zombar de você. Outros irão ficar com raiva de você, porque você falou do Evangelho. Outros vão te isolar. Mas não faz parte de você convencer as pessoas. Você prega, mas quem convence é o Espírito Santo, e quem dá crescimento é Deus. A nossa parte é semear. Ela nos dá semente, amados. Como que alguém vai crer se não ouvir a palavra? E como ele vai ouvir se ninguém prega? Diz, eis que vos envio a vós, como ovelhas no meio de lobos. Mas ele disse que estaria conosco. E sabe qual a maior arma que você e eu temos? Oração, intercessão. Escolha uma pessoa, de preferência escolha aquela pessoa que mais te desagrada, que mais o diabo usa para te atormentar. Escolha ela, faça dela um alvo, coloque a sua flecha da oração apontado para ela e comece a orar e a orar por essa pessoa. Sabe o que vai acontecer? A primeira coisa, Deus vai colocar primeiro amor no seu coração por ela.
Porque a gente orar para uma pessoa que a gente quer que Deus manda fogo. Orar para uma pessoa para Deus dar o cubi da fábrica é fácil. Orar para uma pessoa para Deus tirar da sua presença é fácil. Porque os ímpios também fazem isso. Vão lá na macumba para arrebentar com você, para tirar você da perto dela. Eles também fazem a mesma coisa. Só que nós fazemos o pedido que Deus faça isso. Como estamos errados nos nossos valores, não é verdade? Vamos mudar isso. Vamos amar, principalmente os piores. Vamos fazer como Jesus, que enquanto eles meneavam a cabeça, zombavam dele, cuspiam nele, ele disse: Senhor, Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Era isso que Jesus fazia. Se nós somos cristãos, vamos seguir o exemplo de Jesus. Agora tem um clamor que vem da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 10, mas antes de Gênesis, vamos para Mateus, no capítulo 9, versículo 36, Jesus diz: E vendo Jesus a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes como ovelhas que não têm pastor. Quando olhamos para as pessoas perdidas, amados, que sentimento vem em nós? Quando você olha para aquela prostituta, aquela mulher com aquela roupa tão curta que você quase não consegue ver roupa, apenas a exposição do corpo, o que você sente? Nojo, raiva, críticas. É isso que acontece conosco. Mas, amados, você tem que entender que se você tiver o amor de Deus no seu coração, você vai não ver o corpo daquela pessoa, mas vai enxergar dentro dela uma alma aprisionada pelo pecado, acorrentada por Satanás, sendo ido, caminhando para a morte, sem esperança, sem paz e sem Deus no mundo. E em Jesus Cristo Ele salvou exatamente pessoas assim, quando jogaram aos pés dele, adúltera. Ele não julgou-a, mas ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse a ela: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É esse sentimento que tem que estar dentro do nosso coração. Mas nós somos juízes, nós julgamos as pessoas pela aparência, nós julgamos pelo momento que eles estão vivendo, e muitas vezes repudiamos, repulsamos, temos nojo delas, porque falta amor de Deus em nosso coração. Porque o dia que você e eu tivermos o amor de Deus transbordando em nosso coração, nós vamos amar essas pessoas e orar e interceder por elas. E se preciso for, se Deus nos enviar, se o Espírito Santo nos impulsionar, nós vamos até ela e vamos falar: Jesus te ama, Ele quer salvar você, você é uma pessoa especial, Jesus morreu na cruz no seu lugar. E ela vai ser surpresa, porque ela só ouve palavras de desprezo. Mas quando ela ouve uma palavra que alguém a ama, porque uma mulher dessa, ela é objeto de uso descartável, para um prazer momentâneo e em seguida se livrar. E ela se sente assim, um lixo humano, um objeto, apenas, não uma alma, uma pessoa, uma vida. Mas Jesus não olha para essas pessoas desta forma. Jesus olha para elas como uma alma preciosa, e tão preciosa que Ele morreu na cruz por ela também. Aleluia. Que amor que vem da terra. Jesus via essa multidão, olhava com o seu olhar salvador. Ela via aquelas almas errantes, desorientadas, perdidas, sem direção, sem guia, sem nada. Elas não sabiam para onde iam. Jesus olhou para elas e estava com dó delas. Ele estava penalizado com elas, condenadas. Assim como as pessoas de hoje, quando nós vemos manifestações de pessoas que até mesmo agridem a religião,
que colocam-se em cruz e nuas ali, profanando um símbolo do cristianismo. E muitas vezes nós queremos que aquela pessoa pague por isso. Na verdade, nós devíamos orar. Dizer: Jesus, salva esta vida. Porque quem tem que perder, amados, é o inferno que tem que perder, não é as pessoas, não é eu e você. E Jesus quer isso. Ele veio para isso, para buscar e salvar quem? Os perdidos. Estão perdidos, não estão? Jesus veio para isso. A Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar os perdidos. E olha, Jesus disse que não veio para julgar. E se não, nós estamos julgando, então nós estamos querendo ser melhor que Jesus. Lembre-se disso quando você julgar alguém daqui para frente. Lembre-se disso quando você julgar as pessoas daqui para frente. E diga: ei, Jesus disse que não veio para julgar, eu estou julgando. Meu Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu estou julgando. Eu não sou juiz. Eu também preciso. Eu dependo de Jesus para a salvação. Eu não sou mais santo do que ninguém. Se Jesus me largar, eu estou arrebentado, estou perdido. Eu vou cair no mesmo pecado, até pior do que essa pessoa. Por isso agradeça ao Senhor pela salvação da tua alma. E não julgue as pessoas porque elas estão vivendo um momento de pecado. Em breve, Jesus ia morrer por elas e dar-lhes a chance de encontrar a vida eterna através do seu sangue derramado na cruz. A oportunidade é para todos, amados. E o desafio é esse. O desafio é esse para você e para mim. Orar por aquelas pessoas que menos te agradam, que querem o teu mal. Isso é o verdadeiro amor, viu? O verdadeiro amor está aí. Porque orar por quem nós gostamos, orar por quem nos agrada, até o ímpio faz. Mas orar por quem nos persegue, por quem quer o nosso mal, precisa ter o amor de Deus dentro do coração. E isso muitas vezes nos falta. É verdade ou não é? Infelizmente. Mas podemos mudar isso, porque Deus está falando conosco hoje. Clamor que vem da terra. Lá no princípio, amados, quando Adão e Eva são expulsos do jardim por causa da desobediência a Deus, nascem dois filhos, Caim e Abel. Ainda não havia violência na terra, o homem não conhecia violência, mas por causa do ciúme, Caim matou Abel e houve o primeiro homicídio, fruto do pecado. E Deus perguntou a Caim: o que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Sangue é vida, mas a vida de todo ser humano está no sangue. A vida dos animais está no sangue. Por isso que a Bíblia recomenda que você não deve comer sangue de animal nenhum, porque estará ali a vida. E Jesus veio para nos dar vida, por isso que derramou o seu sangue. E através do sangue dele, nós somos transformados para a vida. O que fizeste? O sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Há um clamor diante de Deus, amados. Há um clamor diante de Deus todos os dias. Milhões de crianças, bebês e fetos inocentes são arrancados, sugados do ventre da mãe, nos abortos, essas clínicas que existem, homicidas que matam crianças todos os dias. Milhões de crianças neste momento estão sendo destroçadas, os seus corpos puxados por sugadores, destruindo a sua vida nesse instante. E esse sangue está clamando a Deus. E essas mulheres e essas clínicas receberão o justo juízo de Deus no tempo certo.
mortos através de abortos, crimes de toda sorte. A terra está embriagada com o sangue dos inocentes. E esse sangue clama a Deus desde a terra. Milhões de pessoas em países em que o Evangelho ainda não chegou, clama por salvação. Quem irá? Um missionário estava andando na Índia, perto do rio Ganges. E ele viu quando uma mãe levando um bebê, chorando para dentro do rio Ganges, e joga a criança dentro do rio. O missionário correu e disse: a senhora não precisa fazer isso. Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados, você não precisa dar sacrifício para nada, porque o sacrifício Jesus já fez, e Deus, através de Jesus, perdoa os seus pecados. Ele olhou para o missionário e disse: missionário, você atrasou. Se você tivesse chegado 5 minutos antes, meus filhos não tinham morrido. Milhões de pessoas, amados, em países que o Evangelho ainda não chegou, clamam por salvação. Quem irá? Provérbios 24:11, a palavra diz: livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se o puderes tirar. Tem muitos que nós vamos poder tirar. Nós só vamos ver as notícias das mortes inocentes. Esse é o clamor que vem da terra. E por último, amados, o mais triste é o clamor que vem dos céus. Muita gente pensa que morreu, acabou, que morreu, não há mais consciência, que morreu, tudo se desfaz. Mas Jesus, aleluia, no capítulo 16 de Lucas, ele estava dando uma instrução sobre a vida após a morte. Alguns julgam que foi uma parábola que Jesus estava contando, mas não é parábola. Jesus estava dando um ensinamento acerca daquele que partem para a eternidade, uns para a condenação, outros para a salvação. E ele fala sobre o rico e Lázaro. A Bíblia diz que o rico vivia esplêndida e regaladamente e comia todos os dias no seu palácio. E o pobre, o Lázaro, o mendigo, ele vivia das migalhas que caíam da mesa do rico, do lixo que saía fora. E a Bíblia diz que um dia o rico morreu e foi sepultado. E Lázaro também morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E a Bíblia nos diz que lá no inferno o rico olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão e disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo dele na água e me refresque a língua, porque aqui o sofrimento é muito grande. E relata Jesus que Abraão disse a ele: filho, lá na terra você teve chance, mas você quis desfrutar os prazeres da vida. E outra coisa, Lázaro lá teve sofrimento, aqui ele é consolado e você é atormentado. Mas manda que Lázaro então vai lá e fale, porque tenho 5 irmãos, para que não venham para este lugar onde estou. Consciência, lembrou até de que tinha 5 irmãos. E Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas, ele que os ouça. A mensagem do Evangelho tem que ser pregada, porque essas pessoas vão morrer e vão para o inferno, e você muitas vezes está pertinho dela, e pode lançar a semente. Essa sementinha que você lançar vai ficar no coração dela, e ela pode se salvar, porque a semente lançada e a palavra de Deus nunca volta para ele vazia, mas sempre ela faz aquilo para qual ela foi enviada.
Muitos, por não quererem obedecer a palavra de Deus, amados, e abandonar o pecado, estão perdendo a grande oportunidade de irem morar no céu com Jesus. E é triste notarmos que o clamor do rico não pôde ser atendido. O Abraão disse: olha, vocês que estão aí não podem passar para cá, e nem os que estão aqui podem passar para onde você está, porque aqui a distância entre nós existe um grande abismo, e não dá para fazer. Então manda Lázaro ir lá. Sim, não. Mesmo que o morto voltasse, eles não se arrependeriam. Tem que ouvir a palavra e se arrepender. Quantos aqui estão sonhando com uma vida regalada, sonhando com riquezas, até se vendem? Até se vendem. Irmãos, tem crentes que estão tão superficiais, são tão rasteiros do Evangelho, que eu vi um vídeo na internet, onde um rapaz estava fazendo uma experiência. Ele falou: esse vídeo não vai passar aqui no Brasil, esse vídeo eu vou levar para a Europa, estou fazendo uma pesquisa. Você é cristão? Sim, sou. Você negaria Jesus? Não, eu não negaria Jesus. E se eu te der 20 reais? Não, por 20 reais eu não nego Jesus. E se eu te der 50 reais? Não vou negar Jesus. E se eu te der 100? Mas você não precisa, é só para você falar, é só você dizer assim: não, eu não creio em Jesus. É só você dizer isso. Você diz: eu não creio em Jesus, eu te dou 100 reais. E a pessoa fala assim: como? O que eu tenho que fazer? Então eu vou gravar. Aí assim: diga, eu não creio em Jesus. Eu vou perguntar se Jesus existe, e você vai dizer que ele não existe, que você não crê nele. E a pessoa pergunta: você crê que Jesus existe? Ele diz assim: não, eu acho que Jesus não existe. Você crê em Deus? Não, Deus não existe também. Toma aqui os seus 100 reais. Vendeu a alma por 100 reais. Vendeu a fé por 100 reais. Que vergonha. Mas ele enfrentou alguns que ofereceram. As pessoas: jamais eu negaria Jesus por nada desse mundo. Nem que você pusesse na frente aqui barras de ouro, eu jamais perderia a minha salvação, a minha fé no meu Jesus que morreu por mim, por coisas desta terra, porque eu vou para o céu morar com ele. Aleluia. Esse é o tipo de crente que Jesus quer. Será que você é esse tipo de crente? Examine a sua vida. Quais são os seus valores? O que está em primeiro lugar na sua vida? O clamor do inferno, infelizmente, amados, porque o clamor que vem do céu está sendo obedecido. Eu estou obedecendo esse clamor. Eu estou vindo como missionário para o Japão, pregar o Evangelho, estou pregando para você, e muitas pessoas aceitaram Jesus. Eu estou obedecendo, e muitos vão obedecer, porque tem que obedecer, porque é o Senhor que está chamando. E se você ama o Senhor, você vai obedecer, e Ele estará com você sempre. Aqui tem pessoas que podem ser missionários, mas ninguém quer sair do seu conforto, ninguém quer sair do seu lugar, ninguém quer se atrever a sair do seu conforto, da sua vida que está vivendo, e que muitas vezes é uma vida tão pequena, tão vazia, mais ou menos, ela acha que está bom assim, e não quer sair. Se for convidado a ser um missionário, a colocar a sua vida à disposição de Deus, para que Deus te mande um dia para um lugar onde você nem sabe onde é, mas que você está disposto a entregar a sua vida ao Senhor, será que você faria isso? Um dia eu fiz isso. Um dia eu fiz isso mais por emoção do que por razão. Eu senti no coração que eu podia me oferecer ao Senhor, e quando fui chamado para me oferecer minha vida para ser um missionário, eu achava que eu nunca ia ser um missionário. Mas eu fui, recebi oração, e aqui eu estou. Aqui eu estou. E sabe, se você pergunta para mim: pastor, mas houve renúncias na sua vida? Sim. Teve que haver renúncias. Renunciei ao meu trabalho. Eu era um microempresário. Eu estava indo bem. Eu dirigia uma igreja com quase 500 membros. Eu era vice-presidente da igreja com 15 mil membros. Eu tinha nome. Eu era respeitado.
pelas pessoas por causa da integridade de vida que levavam por causa do Senhor, que eu seguia a palavra, minha família, meus filhos, crescendo dentro da igreja. Mas um dia Deus disse para mim: meu servo, você vai sair para um lugar muito longe. Eu falei: meu Deus, que lugar longe é esse, Senhor? E aí um dia, depois de 10 anos, de primeira fala até a última fala, 10 anos se passaram. Quando Deus me confrontou, fiz uma oração em pensamento a Ele por uma madrugada. Falei que não ia parar e sair dali enquanto Ele não me respondesse, mas eu dormi e Ele não me respondeu. Mas no domingo, isso era uma quarta-feira, no domingo à noite, acaba o culto, o povo sai para ir embora, eu estou saindo com a minha família do culto, para fechar a porta, uma jovem me esperando lá na porta da igreja. Eu disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: fala, minha irmã. O senhor perguntou para Deus se o seu ministério tinha acabado. Eu tinha feito isso, essa oração em pensamento. O diabo não sabia disso, então não podia ser dele. E quando eu ouvi ela falar isso, eu falei: uau, deixa eu sentar aqui, minha filha. Fala. Deus mandou te dizer que o seu ministério não acabou, que ainda tem um ministério na sua vida. Você vai para um lugar muito longe, e esse lugar chama Japão. Acabou. Aleluia. Acabou. Agora quando eu ouvi aquela palavra, eu falei: acabou. Falei para minha esposa: minha filha, acabou. Agora eu obedeci. Aí fui falar com o meu pastor: pastor, arranja outra pessoa no meu lugar na igreja e arranja outro meu lugar no cargo que eu tenho aqui, porque eu vou para missões. Você ficou louco? Eu disse: creio que sim. Eu creio que sim. Mas eu louco por obedecer a Deus, louco pela obra de Deus, louco para fazer a vontade de Deus. Eu, pastor, quero estar no centro da vontade, nem que o centro da vontade de Deus seja num lugar que eu nem imagino. Eu quero e eu vou obedecer. Rapaz, eu não faço isso. E 8 meses depois eu estava partindo do Brasil. Levei meus filhos para os Estados Unidos, mas eles eram adolescentes. E lá chegando eles disseram: pai, nós não temos a chamada para o Japão, o senhor vai com a mãe sozinho. Aí é mais uma renúncia que tem que se fazer. Minha filha tinha 15 anos. Nós viajamos 10 horas de viagem no carro para levar, para deixar ela tendo uma faculdade evangélica. Para ela ia morar lá e estudar 4 anos para se formar em teologia. 4 anos. E nós íamos pagar como não sabíamos, mas Deus ia dar recursos. Quando nós saímos e deixamos a filha dentro da faculdade, aquela jovem de apenas 15 anos, eu chegando na estrada, caiu a ficha. Aí eu parei o carro no estacionamento, e aí ele chorou. Secou a lágrima. E eu liguei o carro e segui viagem. Aí eu pensei: meu Deus, quanta renúncia, né, pastor? Eu disse: mas o que Jesus fez por mim foi muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Porque lá no Brasil ele tinha dito: meu servo, cuida da minha obra, dos teus filhos eu cuidarei. Eu fiquei tranquilo. Aconteceu muitas coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas tudo que acontece está no controle de Deus, amadas, aleluia. Hoje eu não me arrependo um fiozinho de cabelo, porque na verdade eu falei para vocês que a minha filha estava com 15 anos, ela tinha 15 quando nós fomos para a América, mas quando saímos da América, deixamos ela lá, ela já tinha 18 anos, a idade da faculdade, 18 anos. Para depois a gente voltar para New Jersey, lá de Missouri, voltar para New Jersey, e de lá pegar o avião para vir para o Japão.
e aqui ficar, nesses 16 anos. Vai para 17 anos agora. E sabe, você me pergunta, pastor, há alguma coisa que o senhor se arrepende? Eu digo para você, nunca eu me arrependi de nada. Porque quando você serve a Deus, você é feliz mesmo no meio da tempestade. É que nós estudamos ontem, uma lição da escola dominical, que a paz, ela traz uma quietude interior que não é abalada por situações externas. É a paz de Jesus. E se você está servindo a Deus, Deus vai cuidar de todos os detalhes. Aflições nós teremos sim, e vamos ter, mas Ele estará conosco nas aflições e jamais nos abandonará. Aleluia! Não arrependo nem um pouco, nada, por ter feito isso. E não me julgo nenhum herói por ter feito qualquer renúncia de tudo que eu fiz. Tive que vender tudo, as oficinas, os carros, largar as coisas lá e deixar de todo jeito. Não me arrependo de nada, porque nada disso é eterno. O que é eterno é aquilo que a gente faz para Deus e continuará para sempre. Cada alma que você ganha. Eu vim aqui no Japão a primeira vez, vou completar e vou terminar. Quando eu ainda estava nos Estados Unidos com visto de turista, falei, vou fazer um teste se é para o Japão mesmo que Deus quer que eu vou. Se Deus me der um visto para ir para o Japão, aqui nos Estados Unidos com visto de turista, eu sei que é Deus que está no negócio. Fui lá no consulado em Nova York e o japonês relutou para dar o visto. Você não pode, você é turista aqui, como é que você quer ir para outro país se você é turista aqui? E no final ele deu o visto e eu vim para o Japão. E pregamos em algumas igrejas das regiões lá de Guma e Sesaki, aquelas regiões, e Ueda, lá em Nagano. E quando voltamos para a América, 50 almas tinham sido salvas aqui nas igrejas. Aí eu falei para a Lieta, não tem jeito, é isso mesmo que Deus quer. A gente tem que ir para o Japão. E chegamos aqui em 2000 para ficar. Até quando? Não sei. Se vou voltar para o Brasil no avião ou na caixinha. Mas o que importa é que a gente está na vontade do Senhor. Ou se de repente Jesus vem, a gente nem vai para a caixinha, vai para o céu de uma vez. Um novo corpo glorificado, amém? Amém. Então por isso que vale a pena, amados. Porque lá no inferno, a perdição, não tem jeito, não tem como, não há saída. Depois que está lá, só resta esperar o juízo final para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ninguém quer isso, quer? Não. Por isso, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Ao ouvir esses 3 clamores, o clamor que vem do céu, Deus está perguntando: quem há de ir por nós? O clamor que vem da terra, o sangue dos que estão sendo mortos cada dia clamam a Deus. E o clamor que vem do inferno, para que você possa evitar que outras pessoas vão para lá, através da sua vida, e serem salvas. Eu quero perguntar nessa noite: quem é aqui? Aí você fala, pastor, Deus, será que Deus me aceitaria para me oferecer a Ele? Porque eu me ofereci a Deus no dia que eu fui, mas eu não sabia nem o que ia acontecer, nem em que país, nem imaginava sair do Brasil. Mas Deus sabe todas as coisas. Não fiquem em pé mais. Eu tenho um convite para fazer essa noite. Depois de ouvir essa mensagem, o clamor que vem do céu, Deus está ainda perguntando quem há de ir por nós. Porque o mundo está no maligno, está
sendo destruído, vidas e mais vidas e famílias a cada dia são destruídas. A maioria das mortes hoje é de jovens, não é de pessoas idosas. Eles estão clamando de pessoas que se ofereçam a Deus. Quando você se oferece a Deus, não precisa se preocupar, Deus é quem vai cuidar de você. O resto acontece, tá bom? Eu quero saber, tem aqui jovens, homens, mulheres, que querem dispor a sua vida e dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, não sei nem para onde vou, nem o que serei, mas eu quero que o Senhor cuide disso, porque eu sei que o Senhor sabe. Quando eu me ofereci a Deus, eu nunca imaginava sair do Brasil, nem do Japão. Eu vejo para o Japão. Mas Deus fez tudo no tempo dele, da forma dele, e eu estou feliz por ter obedecido a voz do Senhor. Esses dias eu ouvi o Dr. Ray. Dr. Ray, ele está no Brasil, ele é um homem que faz cirurgia plástica nas pessoas da alta sociedade no Brasil. Dr. Ray, ele é muito rico. E um dia alguém pegou ele num canto e perguntou para ele do que ele se arrepende. E ele falou assim, parece que ele falou assim: éramos 3 amigos na igreja. Nós 3 íamos sair para missões. Eu não fui, eu fiquei, os 2 foram. E eu sei que onde eles estão hoje está muito melhor do que eu aqui. Eu me arrependo profundamente de não ter obedecido a voz de Deus. Agora não tem mais como obedecer. E eu vi lágrimas nos olhos dele. Dinheiro ele tem, fama ele tem, mas paz ele não tem, porque não obedeceu a voz de Deus. Há alguém aqui que se oferece para Deus hoje? Dizer aqui, Senhor, estou aqui. Se o Senhor quiser me usar, para onde o Senhor me levar, eu irei, porque eu sei que é o melhor lugar. Se você quiser isso, então você vai ter que dar o passo, sair do seu lugar e dizer aqui na frente, dizer: eis-me aqui, Senhor. Agora enviar para onde? Só Deus sabe. Alguém que aceita o desafio ou vem fazer essa oferta da sua vida aqui? Um jovem, uma jovem, um irmão, uma irmã, uma família? Alguém? Deus está olhando para você e dizendo: eu te quero. Eu preciso usar a sua vida. Aleluia. 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 Deus não olha a idade, Deus não olha a condição física, Deus olha o coração. Almas e milhões de almas, milhares